Fala turma, tudo certo? Eu sou o Juan, o seu personal trainer online. E no vídeo de hoje vamos falar sobre hipertrofia. O que é mais eficiente para o seu músculo crescer? Bom, estamos aqui com o Rodrigo Coach, um profissional de educação física que treina muita gente e ainda tem um conhecimento absurdo. A gente tá vendo aqui um pouco da entrevista dele e eu vou fazer uns comentários para vocês. Pouco de treino, então, né? Que é o. Cara, a gente tem coisa aí pra falar, hein? Porra. Vai dar muita coisa, ganha-pão, seu ganha-pão. Não, vamos falar. A galera tem muito a aprender aí. Algumas coisas, pessoal, que são enraizadas aí, que a gente aprende desde que a gente pisa na academia hoje, estão sendo desmistificadas aí. Tipo o quê? Tipo o quê? Por exemplo, que a... 3 de 15 queima? Não, isso aí, Também, pra quem acredita nisso ainda, tá meio... Mas, ó, bebezinho acredita, pô. Sabe uma coisa que muita gente... Bebezinho vai lá, é crente. Não? Que a gente vê a galera divulgando alguns estudos que cai por terra, aquela teoria de que a hipertrofia acontece com microlesões no músculo. Né? Isso Por exemplo, é o que é preconizado. É o que é preconizado há muitos anos, inclusive até hoje. Muito cara, inclusive bom, cara assim, que manja ainda fala, mas... Comenta aqui embaixo se o professor da sua academia fala que o que vai deixar o seu músculo grande é romper as fibras, descansar e elas consertarem, né? O músculo se recuperar e crescer maior. Se for, comenta aqui pra eu saber. Tem alguns estudos que dizem o contrário, né? Vamos aproveitar esse assunto, vamos começar por isso então. Vamos lá, cara. Como que a hipertrofia ocorre? Tinham assim as três principais teorias, as três principais vias, que era tensão mecânica, estresse metabólico e dano muscular. Antigamente o pessoal pensava que era só o dano muscular, que você ia lá, rompia a fibra, daí vinha a proteína, entrava ali e o músculo ficava maior, mais forte. Só que vamos começar desmistificando o dano muscular antes de tudo, cara. O dano... Aí tinha regeneração celular. O reboco da proteína. Tipo assim, pô, foi lá, fez o dano, entrou proteína, músculo maior, cara. Era isso que o pessoal via. Beleza? Então, é uma teoria, assim, simples para você visualizar a hipertrofia, mas não é assim que ocorre, cara. O dano muscular é um processo diferente. O dano muscular, ele é reparado. Reparação é uma coisa, aumento de volume, hipertrofia é outra. Então, tem um estudo bem interessante que saiu esse tempo atrás. O cara fez alguns estudos em cima do dano muscular, que era o seguinte. Eles iam avaliando o dano muscular, a síntese proteica e a hipertrofia. Então, durante 3 semanas ali, cara, o dano muscular ficou alto, ele foi abaixando aos pouquinhos. A síntese proteica ficou lá em cima, foi acompanhando também, ela não baixou. E a hipertrofia, ela foi subindo conforme o dano era atenuado, cara. Então você só foi ter hipertrofia real quando não tinha mais tanto dano rolando. Porque o que acontece, cara? Você tem um dano muscular, teu corpo ele vai enviar proteínas para reparar esse dano. Ele não vai dispor tantas proteínas ali para entrar no músculo e fazer ele aumentar de tamanho. Porque, como eu falei, são processos distintos. Ganho de massa muscular e reparação, eles ocorrem por sinalizações diferentes. Então, eles separaram isso nesse estudo. Então, então dano muscular não é um fator que ocasiona a hipertrofia diretamente. E ainda, se você tem muito dano muscular, cara, sempre você trabalha com dano muscular, cara, você vai pegando essa síntese proteica, enviando para reparação e não vai ficar sobrando proteína para que ocorra o ganho de massa muscular, que é o que a gente quer, cara. Então, você não quer um treino que fica ali todo o treino destruindo o teu músculo, rasgando, rompendo. Você quer passar por esse processo adaptativo, que é reduzir o dano, para que aí a adaptação do ganho de massa muscular comece a ocorrer de verdade. O que se vê é que assim, o dano muscular ele talvez tenha um papel assim, de contribuir para dar sustentação para a hipertrofia. Que ele ocorre, daí ocorre uma proliferação ali a nível celular, de mionúcleo, célula satélite, um negócio mais complicado, que são partes celulares que fazem a síntese proteica, mas fazem a síntese proteica justamente para a reparação do dano. Então, o dano ele é atenuado conforme você vai se adaptando àquele estímulo. Então, conforme você se adapta, você vai reduzindo a dor muscular. Esse é outro mito também que tem que desmistificar. Então, quando você para de ter dano, é que realmente você começa a ter ganhos. Então, essa que é uma das importâncias de se manter. Então, vamos lá, turma. Primeira coisa que ele está explicando é justamente o mito. Por que isso era considerado como a verdade? Muitos artigos científicos começaram a validar essa teoria.
Por quê? Pra gente ter um artigo científico, a gente precisa ter um método, a gente precisa ter uma hipótese. Através dessa hipótese, a gente vai utilizar um método para testar ela e ver se ela é válida ou não. E o que acontece? Quando a gente trata de hipertrofia muscular, ou seja, ter um ganho de massa muscular, é muito complexo para a gente analisar o que é um ganho. Por quê? A gente pode utilizar a eletromiografia para ver ativação, ou seja, ver se o músculo está contraindo, mas isso não necessariamente quer dizer que ele vai aumentar porque ele está contraindo, então já temos um problema aí. A gente pode usar uma tomografia para ver se tem aumento da área, ou o que eles faziam? Porque isso requer máquinas e tudo. Eles observavam se havia aumento daquela região. E isso pode ser até medido com fita. Então o pessoal acabava o treino, dava aquele pump, ia lá medir a fita, via que tinha um aumento lá, vamos supor, do seu bíceps. Ou seja, aquele treino que dava mais pump é aquele treino que gera mais metabólitos, ou seja, com repetições altas que você sente queimar, e é o mesmo treino que gera mais dano muscular. Porque você contrai e alonga suas fibras. Suas fibras, elas se cruzam para trazer essa força. E aí o que acontece? Acaba havendo um desalinhamento delas, que é basicamente uma microlesão, que é o que ele estava explicando. Então, o seu corpo manda um monte de sangue ali naquela região. Para quê? Para mandar oxigênio, para mandar nutriente. E aí, o seu músculo pega aquilo e solta os metabólitos, que é como se fosse a queima desses nutrientes, tá? E aí gera esses resíduos, aquilo se acumula e gera dor. Então olha que interessante, até mesmo para o método científico era difícil avaliar. Por quê? Não é qualquer lugar que você vai ter uma tomografia, uma eletromiografia e precisa ter um grupo de controle, fazer um teste duplo cego. Então são várias coisas que envolvem para a gente ter um artigo padrão ouro, ou seja, uma coisa que seja realmente validada. Por isso que isso ficou sendo divulgado. E ainda tem gente que acha alguns artigos realmente comprovando, ó lá, o dano muscular foi causado e houve um aumento regional ali da área. Só que esse aumento simplesmente é inflamação. A partir do momento que seu corpo lida com aquela inflamação, ele retorna ao tamanho original. O que a gente realmente quer na hipertrofia? Aumentar o número de fibras e aumentar o tamanho do calibre delas. E para isso a gente tem outros caminhos que eu vou deixar para o próximo vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, compartilha para ver o segundo vídeo. E até a próxima, minha gente.